Olá, bem-vindo a mais um podcast RH com H de Homem. Aqui com os três mosqueteiros aqui, eu sou Marcelo Gato. Marcelo Gato nas redes sociais, no LinkedIn, Gato no Instagram, sempre publicando artigos, temas, posts, informação, conteúdo sobre felicidade no trabalho. Então me sigam lá e acompanhem que hoje a gente vai falar sobre um tema muito associado ao que eu falo, falar de propósito, vamos falar de cultura organizacional, vai ser sensacional. Fala pessoal, Bruno Silva, muito bom, estamos aqui em mais um episódio. Estou aqui para aprender hoje um pouco mais sobre esse assunto, muito bacana, estamos aí com um convidado muito especial e falar sobre propósito, falar sobre cultura é algo que eu sou apaixonado e hoje eu estou aqui para aprender. Se quiser me seguir nas redes sociais, @BrunoSilvaRH, canal no YouTube, O Consultor de RH. Quem quiser entrar, acessar esse mundo do RH, pode me procurar que eu posso te ajudar. É isso aí, vai lá que só tem conteúdo bom desses caras aí. Então, galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio. André Mocelli Riz, @andreriz.rh, e sempre vocês vão seguindo a gente aí para dar um up na carreira aí, né? Não esqueçam de seguir a gente por isso. E a gente está aí com um convidado muito especial. O Thiago eu já conheço aí pelos trabalhos que a gente fez juntos. Mas, Thiago, eu vou te passar a palavra para tu se apresentar para o pessoal e, em sequência, aí a gente já inicia nosso papo aí, né? Fica à vontade, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Legal. Obrigado, André, Bruno, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos que nos ouvem também. E vou deixar minhas redes sociais já para o pessoal seguir também. Treinador Thiago Caetano, tudo junto. Thiago com H de homem também aí. Já que estamos no RH com H de homem, treinador Thiago com H de homem. Treinador Thiago Caetano no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, tem canal no YouTube também, siga lá, Facebook também, treinador Thiago Caetano. Então, nas redes sociais, para compartilhar mais sobre esse tema, como o Marcelo falou. A gente gosta muito de falar sobre isso, sobre a felicidade no trabalho. Eu trabalhei há mais de 15 anos com desenvolvimento de pessoas e o que eu mais quero é que as pessoas se libertem daquilo que não é natural. Porque o natural é nós sermos felizes. Esse é o natural. Se tem algo nos impedindo, a gente tem que tirar o que está impedindo e viver, sim, felicidade o tempo todo, em plenitude na nossa vida. E a nossa vida, sim, o trabalho faz parte dela. A gente vai conversar sobre isso. É isso aí mesmo. Na verdade, eu vivi uma mudança de cultura tradicional para uma cultura de propósito e senti o impacto que isso faz em tudo, né? Em tudo. Mas, na verdade, assim, Thiago, antes de a gente já entrar um pouquinho no propósito, eu queria entender um pouco mais, assim, né? O que é a cultura, como é que ela se forma na empresa, ou até da importância dela. Se puder introduzir o assunto aí para nós, acho que fica bacana a gente seguir nessa linha. Legal. Vocês vão me questionando também, a gente vai batendo esse papo. A cultura, eu sempre falo assim, que é algo não tão simples de explicar, mas muito fácil de perceber. Quando você entra no lugar, você entra num ambiente de trabalho, ou você entra numa loja, num comércio, seja em que empresa que for, numa indústria, e você percebe a forma com que as pessoas estão trabalhando lá, a forma com que as pessoas estão conversando entre elas, estão se tratando, a forma que elas atendem o telefone, a forma que elas respondem o e-mail, a cultura está presente em tudo isso. Quando eu falo de cultura dentro da organização, é o jeito de nós sermos, é o jeito de a gente fazer as coisas acontecerem. É aquela pergunta que responde assim, quem é da nossa galera, né? Quem é da nossa tribo? Como é que é o nosso jeito de ser e de fazer as coisas no dia a dia? Isso tem muito a ver com cultura. E dentro da cultura tem vários ingredientes, né, André? Sim. Mas, resumidamente, é isso, né? Cultura é esse jeitão da gente fazer as coisas acontecerem no dia a dia, aquilo que identifica aquilo que nós somos como pessoa ou como empresa. A cultura permeia tudo isso. Poxa, falando de cultura, né? Cultura, o André falou de propósito e tudo, né? Pô, a gente vê as empresas mais antigas, né, Thiago? Vamos falar assim, com grande, eu acho que, não sei se dificuldade ou grande morosidade para ir
trocando, né, mudando aquele curso do transatlântico, assim, sempre foi assim. A empresa buscava dinheiro, dinheiro é importante, as ações, o valor de mercado e tudo, mas sempre aquela busca pelo dinheiro, e de repente o mundo meio que, não digo que forçou, mas despertou as empresas para olhar pelo bem que ela está fazendo, pelo propósito dela, né? Até para poder também ter um benefício de colaboradores mais felizes, mais produtivos, mais engajados, que não vão embora, né? Você tem se quiser falar um pouco sobre algum case de sucesso, alguma empresa que, poxa, saiu de um lugar ruim, de uma situação ruim e se tornou poxa, uma empresa muito feliz, era uma empresa muito triste de se trabalhar, se tornou uma empresa muito feliz, alguma transformação que você conheça ou que você até atuou, cara? Vamos lá. Tem sim. Tem empresas de renome mundial aí que a gente pode usar como case, e tem empresas, até isso já para quebrar o paradigma, assim, propósito, quando a gente fala de propósito, gestão por propósito ou felicidade, é coisa de empresa grande. Não é. Vou trazer aqui duas histórias tão rápidas aí, Marcelo, de empresas grandes e de empresas pequenas também. Pequenas que eu digo com 10 colaboradores, olha só, né, para se trabalhar. Então, em qualquer ambiente, quando a gente olha assim, com o foco principal em gerar, em construir felicidade, é possível a gente fazer. Vamos pegar uma das empresas, talvez até você já tenha visto algo em relação a ela, a Starbucks, né? A Starbucks, ela é uma empresa que estava prestes à falência, né? Passou um período muito complicado em relação ao seu resultado, quando o fundador começou a criar esse ambiente, essa cultura de foco na felicidade das pessoas no trabalho, e começou a mudar uma série de indicadores estratégicos, ser permeado por isso, pela cultura a fazer a felicidade acontecer no dia a dia. Ou seja, o propósito ele puxar as ações das organizações, né? Aconteceu lá atrás também com o McDonald's isso. Quando o McDonald's voltou para as origens dele, peraí, mas por que a gente construiu essa rede de lanchonetes? Né? Por que a gente abriu a primeira lanchonete numa beira de BR, num furgãozinho, se eu não me engano? Foi para, de fato, as pessoas terem um lanche rápido, um ambiente descontraído. Naquela época até se tocava jazz dentro dos ambientes do McDonald's. Então, assim, para ter um ambiente divertido, diferente, as pessoas se sentirem bem lá dentro. Então, quando o McDonald's começou a entender a essência deles, aí surgiu aquela ideologia do amo muito tudo isso, né? É de se sentir bem lá na rede do McDonald's. Então, todas as empresas grandes que atingiram esse patamar foram para esse viés. Mas a que eu mais gosto de falar, é da P&G. A P&G, a Procter & Gamble, olha só, ela é uma empresa de 183 anos. Pensa bem, uma empresa que existe há mais de 183 anos. O que tem de tão forte? Você falou de empresas que crescem, ficam muito pesadas, muito robustas e demoram para mudar os cursos que precisam ser mudados. Então, a mudança acontece de uma maneira muito lenta, porque tem muita burocracia, muita trava aí, que faz parte, muitas vezes, até do compliance dessas organizações, mas a empresa é lenta para mudar. E a P&G, lá na origem já, lá no fundador, no James Gamble e no William Procter, lá na fundação deles, eles já tinham claro que eles precisavam fazer o bem para as pessoas. Eu vou explorar um pouquinho o tempo nisso aqui, vou usar mais uns 3 minutinhos, né, falando da P&G, porque ela é uma história legal. Esses sócios, que não eram sócios antes, eles um fabricava vela e outro fabricava sabão. Isso lá naquela época que não existia energia elétrica, né? Só que isso em 1830, 1820, mais ou menos, a matéria-prima da vela e do sabão era a mesma, era uma gordura animal, uma gordura vegetal. Então, eles estavam competindo pela mesma matéria-prima. E eu não vou contar toda a história aqui, mas a história é bem interessante. Acontece que, nessa competição, a matéria-prima estava ficando escassa, por ironia, entre aspas, do destino, porque eu acredito que não tem ironia, você atrai aquilo que você está vibrando e pensando, mas eles casaram com 2 irmãs, ou seja, a esposa deles eram irmãs, e se conheceram. Olha só, concorrentes na matéria-prima, fabricavam produtos diferentes, mas concorriam por causa da matéria-prima, foram se encontrar na mesma família.
Aí o sogro decidiu, na verdade, o sogro deu uma sugestão para eles, né? Por que vocês não se unem ao invés de competir? Vocês não criam uma empresa única? E aí eles gostaram da ideia e criaram, e naquela época os Estados Unidos estavam passando por uma guerra social interna muito pesada, né? E eles começaram a distribuir vela e distribuir o sabão, para levar luz onde as pessoas não tinham mais nem a lamparina, não tinham condições, e para que as pessoas pudessem tomar um banho aí, se sentir melhor, pelo menos. Vamos lá, pensa, né, André, Bruno, Marcelo, quando a gente está naquele dia, quem está ouvindo a gente aqui também, né? Você está naquele dia de trabalho que foi intenso, que teve várias reuniões, ou que você até fisiologicamente suou mesmo, né? Tá cansadão. Aí chega em casa, toma aquele banho, né? Como é que você se sente depois desse banho aí? Sensacional. Muito bem, né? Novo. De novo. Então, lá naquela época eles tiveram essa percepção de vamos distribuir sabão para as pessoas se higienizarem, se sentirem melhor, pelo menos, né, estarem com a autoestima mais elevada. E aí eles vieram com esse insight, pô, peraí, o nosso negócio é melhorar a vida das pessoas. Olha só, essa é a frase que resume o propósito da PG. O nosso negócio é melhorar a vida das pessoas. Então, lá na origem, eles já estavam atentos a isso e essa empresa foi crescendo. É uma das maiores marcas mundiais hoje, a P&G, fabrica aí Gillette, sabão em pó, donas da marca da Ace, da Gillette, da Pampers, da Duracell, uma infinidade de marcas que você consome, da Pantene, e que você talvez nem saiba que é da P&G, mas é da P&G. E eles criaram, só vou dar mais um exemplo aqui, porque toda a inovação deles partiram através do propósito, ou seja, sempre para eles inovarem, para eles lançarem novos produtos, eles pensam no propósito. Como a gente pode melhorar a vida das pessoas? E foi por isso que eles criaram a fralda descartável. Quando eles se fizeram essa pergunta, e aí é que está a grande questão, ó, pessoal. Se façam, né, o poder, né, Marcelo, Bruno, André sabem disso, o poder que as perguntas têm. Quando você se faz perguntas inteligentes. E aí eles fizeram uma pergunta, como é que nós podemos melhorar a vida das mamães, que naquela época era muito mais comum, né, as mães ficarem em casa, e elas tinham que lavar as fraldas sujas de pano das crianças. Como é que a gente melhora a qualidade de vida dessas mães? Como é que a gente proporciona mais tempo para elas ficarem com o bebê? E aí dessa pergunta surgiu, né, a invenção da fralda descartável. Olha que bacana. Então, assim, sempre que uma empresa que estiver passando por desafios, vou pegar outro exemplo rapidinho aqui, ó, Riachuelo. Riachuelo, se eu não me engano, 2012 para 2013 também, Marcelo estava num processo difícil de lucratividade, de retenção de colaboradores, e aí eles pararam para analisar a história deles. Sempre que você, né, sempre que nós estivermos, você que está ouvindo a gente aqui, que você tiver com dificuldade na sua vida, volta para a origem, volta para aquilo que é natural. Seja qual for a sua crença, né, mas para mim, natural é aquilo que... Eu não defendo nenhuma religião, mas natural é aquilo que me conecta com o meu ser superior, eu acredito em Deus. Então, a Bíblia, para mim, é o natural. E volta para aquilo que seus pais, seus avós ensinaram. Volta para suas origens que você vai encontrar o rumo de novo. E é assim que a gente encontra o propósito também. A Riachuelo voltou para as origens. Lá no começo, a ideia deles era justamente proporcionar as pessoas se vestirem de uma maneira melhor para a massa, para o maior público de pessoas possível. E eles foram elitizando essa marca. Essa marca foi elitizando e teve problemas em relação a isso. Quando eles voltaram ao propósito, nosso propósito é democratizar a moda. E aí eles começaram até a gente fala assim, alargar, né, entre aspas, as portas das lojas, dar mais acesso para as pessoas de diferentes níveis de renda consumirem dele, e eles entraram num crescimento vertiginoso novamente. Então, esse é as empresas grandes, e vou pegar uma empresa pequena aqui para dar como exemplo, pequena mesmo, assim, fiz um processo de consultoria aí para um restaurante de sushi. Quem é que gosta de sushi aí? Porra, vocês gostam? Top. E lá é bom É demais, de Deus. Né? É de Deus. É uma coisa fantástica. E esse sushi, pensa no melhor sushi que você já comeu. Pensa aí, Marcelo, Bruno, André. Pensa no melhor, ou quem está ouvindo aí, pensa no melhor sushi que vocês já comeram. Agora, multiplica isso, potencializa isso por 10. Vai lá, multiplica por 10. Caraca. É um restaurante fora do comum. Só vou dar um exemplo. Em 1 ano e meio, esse restaurante ele começou, e depois de 1 ano e meio, ele já foi eleito o melhor restaurante de Santa Catarina de sushi. E já está entre os 10 melhores do Brasil. Em 1 ano e meio de existência. Ah, Thiago, é só o propósito? Claro que não, mas
o que está por trás, o que vem depois, na verdade, não é o que está por trás, né? O que vem depois da clarificação do propósito. O fundador, o nome é Ricardo Sushi. Procura lá. Ricardo Sushi na rede social você vai encontrar. O fundador desse sushi, a vida inteira, desde pequeno, desde criança, ele sempre gostou de chamar as pessoas para perto dele e ele, aos 12, 14 anos, ele começou a cozinhar. E, na verdade, cozinhar era só um meio que ele encontrava de reunir as pessoas. E a gente começou a trabalhar isso e entender que, de verdade, o que ele mais faz é inspirar as pessoas e gerar felicidade. Então, ele também fala de felicidade, ele gosta de inspirar as pessoas, inspirar para gerar mais felicidade. E o restaurante dele é uma inspiração por si só. E a gente sabe que nesse ramo de restaurante, a taxa de turnover, né, é muito alta. Vocês são do RH, vocês sabem disso, né? Como é que é? Com certeza. É um desafiador, não gosto da palavra difícil, mas é desafiador encontrar pessoas para trabalharem por um longo tempo em um restaurante. Sem dúvida. Fácil de perder a identidade até, porque muda toda hora quem está atendendo. Né? Exatamente. Então, olha só, ele começou esse restaurante com 6 pessoas e depois de 1 ano e meio ele já estava com 14 pessoas, agora já completou 2 anos, ele já está com 20 pessoas, já abriu um outro tipo de restaurante de hambúrguer artesanal. Só que dessas 20 pessoas, 5 ainda são as mesmas que iniciaram, 2 anos depois. Então, assim, é o que faz a partir do propósito claro. Então, fechando aí, não sei se eu respondi a tua pergunta, Marcelo, mas tem esses exemplos para poder compartilhar aí. Porque através do propósito gera cultura, né? A cultura de como a gente trata os nossos colaboradores, como é que nós tratamos os nossos clientes, como é que nós tratamos os nossos fornecedores, de fato, o que está por trás daquilo que a gente faz. Então, o nosso jeito de ser, a nossa cultura, ela é criada pelo nosso propósito, né? Não é que é criada, ela é incentivada, ela é alimentada pelo nosso propósito. Respondeu e deu uma aula. Muito Falei bom, demais, muito né? bom. Desculpa aí, vocês me recordem, porque eu gosto de falar. Não, fica a reflexão aí para todo mundo que está ouvindo, né? Porque uma organização hoje que é focada apenas em lucro, apenas em resultado, ela não é mais capaz de mobilizar as pessoas, né? E assim como a gente pensar isso como profissional de RH é necessário, né? Porque a gente está querendo se beneficiar com impactar e trazer uma qualidade de vida no trabalho, trazer felicidade no trabalho. E se a gente pensar do mesmo ponto de vista do resultado, ter a única motivação no trabalho o dinheiro, ela também não é mais suficiente. Então, quando a gente fala aí de propósito, e óbvio, não é só ter uma frase, né, Thiago, Marcelo, Bruno, é viver aquilo e aquilo refletir em todas as ações que tiver no trabalho, a gente vai trazer benefícios, vai trazer aí guardiões da marca, guardiões da empresa, gente que não vai estar pensando o que eu vou fazer para minha carreira, sair daqui logo, chegar sexta-feira de uma vez, depressão do domingo, da musiquinha do Fantástico, enfim. Quem vive com propósito e gosta, não é gostar do que faz, né, mas realmente se sente impactado naquilo que a empresa está fazendo, tudo se torna um pouquinho mais fácil, proveitoso e o resultado vem de uma forma mais sustentável também, né? Não, sem dúvida. Cara, eu fiquei com uma dúvida aqui, Thiago. Queria te fazer uma pergunta. As empresas que tomam a decisão de fazer essa gestão por propósito, né? Quais são, assim, os principais desafios que elas enfrentam quando elas tomam essa decisão? Muito boa pergunta. Começa na própria decisão em si, o que levou a empresa a decidir isso. Porque sempre a gente tem que olhar a intenção por trás das coisas, né? Então, quando eu vou trabalhar numa empresa, a questão do propósito, a primeira pergunta que eu faço é qual que é a intenção verdadeira em vocês quererem, né, descobrir? Porque o propósito a gente não cria, o propósito a gente descobre, a gente escava, né? Toda empresa ela tem um propósito. Talvez esse propósito esteja conectado muito com as pessoas ou o propósito está desconectado, mas tem um propósito e não está claro. Só que a intencionalidade por trás. Então, por exemplo, tem empresas que eu já vi procurarem, né, tomaram a decisão de fazer a gestão por propósito, mas não é uma gestão efetiva. A decisão deles é, como o André falou, é ter a frase. Então, quem criou, entre aspas, o propósito foi a área de marketing. Aqui é quase um slogan, né?
E o propósito mais slogan, pô. Thiago, vou até fazer um parênteses aqui. Um dia eu ouvi de um banco que tinha um slogan assim: Banco X, um banco leve. Eu falei, mano, banco leve? Viemos para ser um banco leve. Que propósito é esse de banco leve? É um slogan, né? Uma vontade, um posicionamento. Tem que entender o que está por trás, qual que é a intenção, qual que é a história. Porque, assim, é aquela história, né? Quando a gente faz algo que para nós é genuíno, está alinhado com o que a gente acredita, é natural, cara, as coisas fluem. Então, não adianta a empresa querer construir um propósito se isso não é genuíno dela, se não tem a ver com a essência dela. Dá para mudar essa essência? Claro que dá. Leva tempo, né? Precisa de muita vontade de todo o conselho de administração, o diretor executivo, de quem está na frente dessa empresa, se for quem está ouvindo aí, sou um pequeno empresário, Thiago, ter a sua vontade de querer fazer acontecer. Então, o Bruno perguntou assim, os maiores desafios. O maior desafio da gestão por propósito, de fato, é fazer isso sair da utopia, porque as pessoas tendem a achar, isso é legal, é utópico, é bonito, a gente fala de felicidade, mas peraí, e na prática? E no dia a dia? Como é que a gente está fazendo essa felicidade acontecer? E isso não é botar lá, agora eu vou criar uma sala, que eu vou colocar uns bancos coloridos, uma mesa de ping-pong, pingolim, agora eu estou fazendo gestão por propósito. Tem nada a ver com isso, né? Isso pode fazer parte do ambiente que a gente queira criar, mas isso não é a peça principal, isso não é fazer gestão por propósito. O desafio de fato, assim, eu olhar e fazer planejamento estratégico da minha organização, fazer orçamento da minha organização, criar a estrutura da minha organização, para que essas estruturas elas atendam a um propósito, a um porquê. Porque talvez as pessoas estão ouvindo, mas espera aí, o que é esse negócio de propósito, né? O André falou, as empresas não focam só no lucro. O lucro ele é só um meio de fazer algo, né? Ele não pode ser um fim. Então, a grande verdade o propósito responde aquela pergunta, né? Por que a nossa empresa existe? E falar que uma empresa existe só para ter lucro, essa frase eu ouvi o Flávio Rocha, o CEO da Riachuelo, falando, né? Falar que uma empresa existe só para ter lucro é a mesma coisa que dizer que a gente vive para comer. Ou seja, para a gente sobreviver, para a gente viver, a gente precisa se alimentar. Para uma empresa sobreviver, ela precisa ter lucro, é evidente. Só que a grande questão é, o que nós faremos a partir daí, né? O lucro é para quê? Por quê? Por que nós existimos? Essa é a questão. E aí o desafio, Bruno, não sei se eu te respondi, mas é isso. É de fato descer isso para o nível da diretoria executiva, operacional, conectar com estratégia, com tática e chegar lá, porque o propósito a gente percebe que está sendo vivido quando você liga para uma empresa e você sente, peraí, essa empresa tem algo diferente. Então, um colaborador que está vivendo um propósito de uma organização, ele consegue conectar com a sua emoção. O propósito faz isso, ele conecta com o coração das pessoas. Vou dar um exemplo que eu gosto muito, talvez vocês já conheçam, da reserva, né? O Rony Meisler, ele fala muito de propósito, inclusive é embaixador do capitalismo consciente aqui no Brasil. E eu gosto de testar as coisas, né? Eu fui testar indo nas lojas deles, testei mandando mensagem para o Instagram deles, e a forma que eles me responderam, cara, dá de ver que tem uma gestão para o propósito efetiva, que não é só a utopia, né? Pô, legal. Meu, fala, André. É bacana a gente alinhar isso aí também com a própria vida pessoal nossa e até com a nossa carreira também, né? Porque quando a gente vê uma empresa assim, tu falou da questão de comer, uma analogia com a comida, para a gente sobreviver, né? E também tem a questão de prosperar, né? Eu quero prosperar na minha vida, mas por quê? Só para ser rico, só para ter dinheiro? Quem tem esse mindset fixo aí, vamos dizer assim, de só querer um negócio só por benefício, não entender um pouquinho o porquê, né? Só perguntar, eu quero ser rico, eu quero prosperar, eu quero ter sucesso. Mas só isso, daí a gente já sabe que a pessoa não vai conseguir, né? Não consegue. Uma vida sem conteúdo, vamos dizer assim, né? E a empresa descobrir... Porque essa prosperidade, ela é consequência de um impacto que você gera, né? Qual é o impacto que você gera, a transformação que você gera no ambiente, na vida das pessoas. E isso tem muito a ver com a questão do significado. Todos nós temos essa ânsia por
se sentir importante, maior e preencher a nossa vida de significado. Não é à toa que os bilionários aí do mundo afora, pega, por exemplo, Bill Gates, né? Ele é o maior filantropo que tem. Porque quando as pessoas chegam num patamar que elas percebem, peraí, o dinheiro não faz sentido. O dinheiro não é que ele não faz sentido em si, mas chega um patamar que é que nem ar, né? Quando você está sem ar, ontem estava fazendo natação, por exemplo. Primeira aula de natação, estou me preparando para triatlon aí, e estava fazendo natação ontem. Cara, quando você está lá nadando e está terminando o ar, você quer subir e respirar porque você está sentindo falta disso. Agora, eu estou aqui conversando com vocês, não estou sentindo falta de ar, porque o ar está aqui, está abundante para mim. E o dinheiro é a mesma coisa, né? Quando você está sentindo falta do dinheiro, você pensa nele o tempo todo. Agora, quando chega num nível que você não... O dinheiro é que nem ar, você não sente mais a falta dele, está normal na sua vida, você começa a buscar outros porquês, outro significado, outro sentido, né? Só que isso já começou lá atrás, em querer impactar de alguma forma a vida das pessoas. Então, é por isso que eles viram, a grande maioria, filantropos, né? Porque o sentido está no outro, né? Enquanto eu impacto, quanto eu transformo, quanto eu agrego para a vida do outro. Você vê. Isso é muito real. Muito real. Fala aí, Marcelo. Tem um grande pensador, Marcelo Gatto, que sempre fala nas suas palestras, dizendo que, olha, primeiro busque impactar positivamente a vida das pessoas, que o dinheiro é consequência. Isso aí tem essas frases, já tem mais de 2000 anos, meu. Primeiro você vai melhorar a vida das pessoas, depois as outras coisas vão acontecer. E aí eu já puxo a última pergunta aqui, dizendo também o grande pensador Marcelo Gatto sempre fala que um propósito só é válido se ele impacta positivamente a vida das pessoas. Fala, pô, você quer saber se seu propósito é válido? Ele está impactando positivamente a vida de outras pessoas, está fazendo o bem ao próximo, então ele é válido. Não tá, não é válido. Primeiro, eu quero a sua percepção se isso é verdade. E eu sinto dificuldade também das empresas. Pô, encontrei o propósito. Como é que eu meço se eu estou avançando nesse propósito? Porque a empresa subiu a ação, é fácil. Qual o valor de mercado? É Apple, maior marca, tal. Mas como que eu meço esse propósito? Eu falo, estamos avançando, equipe, estamos avançando nesse propósito e comemorar o avanço no propósito, não a subida do valor de mercado, né? Então, primeiro, se a máxima do grande pensador Marcelo Gatto, de que o propósito tem que impactar a vida das pessoas é válido, e como que uma empresa consegue medir isso e ali fazer a divulgação. A gente tem que cuidar um pouquinho, que daqui a pouco a tela do Marcelo vai ficar aumentando, e a gente não vai estar nem mais aparecendo aqui. Tão inchado que ele está ficando aqui. Só dá ele. Só dá, pai tá on. Ô Marcelo, olha só, né? Quem sou eu para dizer se o seu pensamento é válido? Não, é o seu pensamento. Mas eu posso dizer assim que eu compartilho dele sim, porque volta para nós, né? Eu falo para as pessoas assim, se você fosse sozinho no mundo, qual sentido faria, né? Você poderia ter todo o dinheiro do mundo, o André falou agora há pouco de dinheiro, mas aí você fosse só você, que sentido faria? Então, uma organização, ela também existe para isso, para impactar positivamente, porque tem organizações que impactam negativamente. E, pô, alguém nasceu para fazer, ou alguém nasceu com um propósito de fazer outra pessoa sofrer? Claro que não. A gente está aqui para se ajudar a ser feliz, que é o natural. Então, uma organização, ela tem esse poder. Por que eu gosto de falar disso dentro das empresas também? Eu atuo, né, eu faço seminários de inteligência emocional, eu atuo com a felicidade na pessoa física, só que eu acredito o seguinte, que a empresa ela tem uma força muito maior, uma velocidade de impactar mais vidas de uma forma mais rápida. Porque, na verdade, uma empresa nada mais é do que isso, né? A somatória de pessoas. Cultura é comportamento. Comportamento do quê? De todas as pessoas que estão lá. Ou esse comportamento está alinhado ou está desalinhado. Então, assim, claro, o propósito, quando ele é, de fato, um propósito, ele precisa transformar, impactar a vida das pessoas e para melhor. Né, para melhor, é um impacto positivo. É a história da inspiração, né? A gente pode ser uma boa inspiração ou uma má inspiração. Porque não adianta só falar, eu quero inspirar as pessoas. Peraí, eu quero inspirar as pessoas para o bem, porque eu posso inspirar para o mal. Hitler que o diga, né? Que como inspirou as pessoas para o mal. E, perdão, a outra pergunta, Marcelo, era... Não, como que eu meço e
e falam, time, estamos avançando nesse propósito, é por vidas impactadas, é por vendas feitas, mas vai acabar num número, entendeu? Por que eu pergunto isso? Porque eu vejo empresas com grandes propósitos, drivados por propósito, mas aí chega a equipe de vendas, como ela é drivada por meta, acaba o propósito ali, cara. Ali é cota, é vender, é contrato, cadê? E aí acaba, parece uma equipe apartada. E aí é o grande dilema, aí acho que foi o Bruno que perguntou o desafio, que é como vem a questão da estratégia, a estratégia é como nós faremos as coisas, vem entra a tática aqui também, mas o direcionamento estratégico dessa organização, de que forma a organização está alimentando o propósito, pegar esse teu exemplo da equipe de vendas. Como é que essa equipe de vendas ela consegue transformar as ações e os objetivos dela através do propósito? Como é que eu coloco o propósito na forma de me relacionar com o cliente? Vou pegar um exemplo bem rapidinho aqui, eu já vou falar de como é que eles podem medir. Vamos pegar na área financeira aí, o André também tem experiência. Esses dias eu estava atendendo uma empresa, a pessoa precisa vender lá 10 seguros de vida por semana e tal, e meta. Falei assim, tá, peraí, vamos olhar o que está por trás disso. O que um seguro efetivamente faz na vida de uma pessoa, de uma família? Aí começamos a falar sobre isso e chegar nessa conclusão que, de fato, primeiro que eu tenho que entender se aquela pessoa tem a necessidade, o perfil, contextualizar isso e perceber se isso é importante para a pessoa. Eu gosto de usar um triângulo que eu coloco assim, ó, primeiro lado, pegar esse exemplo da vendas, né? Como é que eu faço vendas por propósito? Inclusive é um treinamento que eu tenho, né? Se chama relacionamento de valor. Item base da pirâmide, diagnóstico. É que nem um médico, né? Se você faz um diagnóstico correto, você sabe o que aquela pessoa está precisando, aquilo que vai fazer sentido para a vida dela. Talvez ela não perceba a necessidade, mas você consegue despertar a necessidade porque é real. Essa necessidade existe, então diagnosticar. Segundo, orientar. Então, eu fiz um diagnóstico, com base nesse diagnóstico, como é que eu oriento essa pessoa? E o terceiro é servir. Aí eu vou servir com o meu produto, com as soluções, com aquilo que eu tenho para vender. Só que no diálogo, na persuasão, como eu converso com isso, o meu cliente percebe se eu estou fazendo isso por um propósito ou não. Porque não é aquela questão de, tenho que bater uma meta, vou te dar um desconto. E aí, por isso que a maioria das empresas vende em preço e não vende valor. Porque só querem cumprir a cota, querem dar desconto, dilema nas vendas, né? E como é que a empresa mede isso, então, Marcelo, que é a tua pergunta? Fala assim, tem indicadores objetivos, quantitativos? Tem. Vamos pegar um exemplo aqui. Tem um gráfico que está no livro das empresas mais queridas, que foi lá onde começou essa história toda de propósito, né, do Raj Sisodia, que ele mostra o seguinte, tem 3 tipos de empresas. As empresas que estão no índice SP500, que é um índice bem importante para a Bolsa de Valores de Nova York, Nasdaq, e tem as empresas que estão no livro listadas do Jim Collins, que é as empresas feitas para vencer ou para durar, que são muito boas operacionalmente, tem índice de qualidade fantástico, e tem as empresas que aí separaram um grupo de empresas que são empresas que fazem gestão por propósito. Em 10 anos, vou pegar direto 10 anos, tá? As empresas que estão, a média das empresas do SP500, elas rentabilizaram os acionistas em 122%. As empresas que são excelentes operacionalmente, têm índice de eficiência muito alto, elas rentabilizaram 340%. E as empresas que faziam gestão por propósito rentabilizaram em 1.022%. Então, o propósito é uma coisa, dá lucro? Claro que dá lucro. Por que dá lucro o propósito? Pensa bem. Quando você está trabalhando com felicidade, quando você está feliz no seu trabalho, você não produz mais? Você não atende o cliente melhor? Você não faz aquilo com um sorriso no rosto, as pessoas percebem? Claro, você está feliz. Sentimento de dono. O sentimento de dono, pertencimento, você faz feliz aquilo. Então, só que isso é médio prazo. Tem empresas que querem fazer, vamos fazer gestão por propósito a partir de agora. Em 3 meses ela não viu o lucro duplicar, ela acha que não deu certo. Isso medido no médio e longo prazo. 5, 10 anos, 5 anos pelo menos, você vai começar a perceber. Então, é disciplina e fé, né? Fé no sentido de acreditar que é isso, esse é o caminho. Mas no curto prazo, como é que a gente mede isso, então? Em cada ação. Você mede isso no brilho, aí é mais subjetivo, né? Mas você percebe que tem colaborador que não está mais o tempo todo mandando currículo para fora, que ele não vai olhar só o salário dele, que às vezes ele até vai receber uma proposta de fora maior, só que não, eu vou ficar nessa empresa, porque eu acredito no que eles estão fazendo, eu me identifico com isso, ela está conectada com os meus valores. Entende? Vocês percebem isso no dia a dia? Sim. Nas pesquisas de clima
das pessoas lá da empresa que eu trabalho, eles sempre tem uma pergunta: você aceitaria um trabalho em outra empresa pela mesma remuneração? Pô, eu tô lá 9 anos e 9 anos é não, cara. Porque a Olha empresa só. tem grandes práticas lá de felicidade, de bem-estar, de employee branding. Então, é isso daí. É isso, cara. E até assim, e até um pouco mais, se fosse para ganhar 10%, 30% a mais aí. Eu É isso conheço, mesmo. né? 10%, não sairia. Olha Talvez só. 30, talvez não. Também pensaria. É porque tem Aí, muita coisa por trás disso. Então, assim, você mede em cada ação aí com o seu colaborador, você mede no feedback dos teus clientes. E assim, aí é começar a olhar cada cliente, seja empresa para empresa, no B2B, ou seja, empresa para pessoa física, mas você medir o impacto que você está gerando, pegar esses depoimentos que são genuínos e entender, caramba, a gente está conseguindo fazer isso chegar lá no nosso cliente. Então, a forma que a empresa faz as coisas acontecerem através dessa cultura, através desse propósito, é fundamental. Então, dá para medir todo dia. Eu falo assim que a melhor forma de medir é colecionar histórias reais de pessoas que se conectaram emocionalmente com a sua marca. Valeu, Tiagão. perfeito. Pô, Muito tô bom. aqui puxando já, cortando para encerrar, que já tá dando o tempo aqui. Brigadão. Meu sonho é ver uma bolsa, não de valores, mas o valor, uma bolsa de vidas impactadas das empresas. Poxa, essa empresa impacta tantas vidas e não o valor da ação ou o valor de mercado. E aí, então, pô, obrigado, Tiagão. Obrigado, Eu que Bruno. Obrigado, agradeço, aí passou André. rápido pra caramba. Passou Vixe, já rápido, deu né? aqui quarentão. Então, Um galera, abraço aí. brigadão. Não Um deixe de abraço. seguir a gente aí nas redes sociais, se inscrever aqui no canal. Tamo junto. As redes do Thiago vai estar aqui embaixo também. Valeu, gente. Abraço. Valeu, Falou, obrigado. gente. Forte abraço. Valeu, galera. Até mais.